Falando aqui uma história pessoal, né, que eu vivi, tinha uma autora de um mangá brasileiro, eu não lembro o nome dela, eu até queria lembrar para pesquisar, para ver se ela ainda tá fazendo hoje, que ela tinha o desenho mais bonito que eu já vi na vida, assim. Quando eu ia desenhar as minhas páginas, várias vezes eu abria as páginas dela para eu poder me inspirar, porque era uma coisa incrível, era uma coisa magnífica, assim, era um desenho de cair o queixo. Mas um dia eu fui ler a história dela e, cara, parecia assim, imagina que você abriu o arquivo aqui de Makai, né, que tem as páginas, e você embaralhou a ordem das páginas. Então, uma página não conversava com a outra, a história não fluía de um jeito interessante. Ela podia até ter um roteiro legal, mas ela não tinha uma narrativa. E narrativa é um ponto que muitas pessoas esquecem. E quando a gente está falando de quadrinho, de mangá, a gente está falando necessariamente de narrativa visual. Narrativa é como uma história contada, e narrativa visual é como uma história contada através de imagens, através de estímulos visuais, né, do que você consegue ver. Então, a narrativa visual é exatamente o casamento do roteiro com o desenho. É como uma história vai ser contada juntando tanto o roteiro, tanto todas as coisas que você cria num roteiro, né, escritas nesse caso, quanto as coisas que você cria no desenho. E aí entra um ponto muito importante. Um bom desenhista não necessariamente consegue fazer um bom mangá. Narrativa é exatamente a passagem dos quadros, é a construção dos quadros, é a construção das cenas, é o ângulo das cenas que você vai fazer, é a passagem de fala para fala, de cena para cena, de modo que tudo aquilo faça sentido e que o seu leitor não precise pensar para entender a sua história. Mesmo que o seu roteiro seja um pouco mais complexo, seja um pouco mais complicado, que alguns detalhes da trama, mistérios e coisas do tipo exijam que o leitor pense, que o leitor raciocine, né, que ele não seja totalmente passivo na sua história, a narrativa ela exige exatamente que o leitor seja passivo nesse sentido, porque ele tem que conseguir compreender o que você está contando sem que você precise reexplicar para ele. Se você não sabe desenhar tão bem, tudo mais, você fala, eu não estou pronto para começar a minha história porque eu ainda não desenho bem. Saiba e lembre-se disso, foca isso na sua cabeça, não é só um desenho bonito que vai fazer a sua história ser boa, é principalmente saber contar uma história através dos desenhos. Preocupe-se em ser claro naquilo que você vai passar. E essa clareza a gente aprende lendo bastante mangá. Então, quando você lê um mangá, você pode analisar aquilo, tipo, eu consegui entender por que eu entendi o que está sendo contado aqui, mesmo às vezes sem precisar ler balões,